Fala, minha turma Dascalos! Professor Fred aqui com vocês para falar de um assunto que, eu fiquei muito satisfeito ao ser convidado para falar sobre química médica. Química médica no ensino médio. Como que isso pode aparecer para você no Enem? Perceba que nós teremos que casar a biologia, a química, ou seja, a bioquímica, para falar de um assunto tão interessante e que pode aparecer com certeza na sua prova de ciências da natureza. Então, galera, o que nós vamos precisar para a gente evoluir com essa trilha, com esse curso? Nós precisaremos de alguns assuntos, de algumas definições da química orgânica. Nós precisaremos de algumas definições da fisiologia, também da química inorgânica, né? Existem muitos elementos inorgânicos que fazem parte das ações dentro do nosso organismo e também, por exemplo, da citologia. Então acompanha comigo que nós iremos começar com o seguinte passo, galera. Quais são as funções orgânicas que nós precisamos saber dentro da química, né, para a gente entender processos dentro da ciência médica, ok? Claro, galera, sempre relativo aqui ao nosso ensino médio, segundo grau, só para ficar mais fácil, mais prazeroso de você entender algumas matérias, tudo certo? Então vem comigo aqui para você entender este assunto tão importante que realmente vai fazer toda a diferença no final. Galerinha, nós vamos entender que, quando eu falo para você de química médica, de química medicinal para o ensino médio, nós estamos juntando algumas partes da ciência da natureza, né? Ou seja, aqui, estou falando de uma prova da ciência da natureza, eu sei que pode ter química, pode ter física, pode ter biologia, mas aqui nós estamos juntando algumas partes para fazer sentido esse tema tão bacana. Um desses casos é a química orgânica, tá? Além da química orgânica, precisamos ter uma noção de citologia, tá? Para a gente entender alguns funcionamentos. Por exemplo, vou falar para você, de proteína, nós vamos ter uma aula só de proteína. E aí, como que a gente pode relacionar então um tipo de proteína como as globinas para formar a hemoglobina, né? Que é aí uma proteína que está presente nas hemácias, nos glóbulos vermelhos. Como que isso é importante? Como que isso pode aparecer para você no Enem, tá certo? Além da citologia, existe sim, galera, também a parte da química inorgânica. Nós não podemos achar que tudo que a gente fala de ciência médica, né, de corpo humano, tem a ver apenas com a química orgânica. Vamos pensar, uma das principais substâncias que nós não vivemos aí sem ela é o oxigênio, e é uma substância inorgânica, né? E além da citologia, a química orgânica e a química inorgânica, também é muito importante nós termos uma noção aí sobre a fisiologia, tudo certo? Como que nós vamos começar a falar desse assunto? Quais são as funções orgânicas que você não pode deixar de saber, né, para você matar questões relativas às ciências da natureza aí no Enem? Galera, a primeira função que eu acho muito importante você lembrar são os álcoois. O que apareceu aí para você é um álcool. Professor, como que eu sei reconhecer um álcool? E por que o álcool é tão importante? Inúmeras substâncias estão presentes a função orgânica álcool. Tá? Muitas substâncias. A maioria das substâncias que nós vamos comentar, galera, tem várias funções, é o que nós chamamos de função mista. Tá? Então tem muita substância que tem um grupo funcional que nós chamamos de álcool. Vou te dar um exemplo. Os carboidratos, por exemplo, com certeza tem aí um carboidrato, eu vou te falar, que é uma função, uma substância orgânica que tem vários grupos álcoois e pode ter aldeído, ou ter cetona, enfim. A glicose é um carboidrato que eu posso trazer aqui como exemplo para vocês. Só que a gente vai ter o momento de falar apenas de carboidrato. Relembrando, para isso você precisa conhecer as funções orgânicas. Galera, como que eu sei que essa substância é um álcool?
Álcool é toda vez que você tem a hidroxila, olha só, acompanha aí, a hidroxila ligado a um R. Esse R é o que, galera? É um radical orgânico onde o carbono tem que ter ligação do tipo simples, tá? Então, R é um carbono apenas com ligações simples ou carbono que você chama de saturado, tá? Então, um álcool é quando a hidroxila está ligada a um carbono que só faz ligações do tipo simples, ok? Como que eu reconheço um álcool? É assim, bater o olho no grupo funcional. O que é o grupo funcional? É um grupo de átomos que faz você reconhecer aquela função, ok? E a função orgânica seria essas substâncias, né, que têm características parecidas. Mas não se esqueça que aqui a gente vai ver muita função mista, ou seja, em uma substância só eu vou ter muitas funções orgânicas ou grupos funcionais, tá certo? Galerinha, olha só, aqui você está percebendo uma molécula que eu trouxe para ilustrar a nossa aula, uma molécula orgânica importante, que é a adrenalina, né? A adrenalina tem com certeza uma ação muito importante no nosso organismo, né? É a ação aquela de luta ou fuga que nós vamos conversar, que faz parte dessa fisiologia. Mas o que me interessa agora é você bater o olho na adrenalina e perceber que, poxa, quais os grupos funcionais, qual é a função, as funções orgânicas presentes na adrenalina? Poxa, será que essa que é o álcool que nós acabamos de aprender está aí na adrenalina? Com certeza, né? Então, por exemplo, olha só aqui, galera, ó, hidroxila ligado a um carbono que só faz ligação do tipo simples, né? Além dessa função orgânica que é o álcool, a adrenalina tem outras funções que nós vamos estudar. Por exemplo, ó, aqui você tem um fenol, tá? Cuidado, esse que eu acabei de circular agora, ó, esse aqui não é um álcool, tá? É um fenol. Um álcool tem que ter hidroxila ligado a um carbono saturado. E esse carbono aqui, ó, que está ligado ao H, ele tem uma dupla. Então, isso aí não é um álcool, é um fenol. E aqui tem outra função que nós vamos estudar ainda, que é a amina. Mas o que realmente me interessa nesse momento é esse cara aqui, ó, hidroxila ligado a um carbono saturado, ou seja, um álcool. Então, a substância adrenalina tem, além da função álcool, outras funções que você também vai perceber que é super, super, super importante. Então, é preciso, sim, você reconhecer um álcool para a sua prova do Enem, ok? Tranquilo? Outra função, galera, que é muito importante é essa que está aparecendo aí. Alguém vai chutar, vai me falar, arrisca aí a dizer qual é esse grupo funcional. Galera, esse grupo funcional se chama carbonila, tá? Toda vez que você tem aqui o C dupla O, você tem a carbonila, tá? E nesse caso, quando a carbonila está cercada de carbonos, né, de radicais orgânicos, você tem uma função chamada cetona, tá? A cetona também vai estar presente em muitas e muitas e muitas substâncias orgânicas importantes nas ciências médicas, ok? Galera, vou te dar um exemplo interessante aqui. Nós podemos, em algumas situações, quando nos falta carboidrato dentro da célula, por algum motivo, né? Por exemplo, quando eu faço muito exercício, pode ser que falte carboidrato para a célula gerar energia. No problema de diabetes, né, mellitus 1, também pode acontecer esse problema por falta aí da produção de insulina pelo pâncreas. Estou dando alguns exemplos. Quando falta glicose dentro da célula, né, sobra no sangue, mas lá dentro da célula mesmo, falta porque você não tem essa entrada permitida. Porque, por exemplo, nesse caso do diabetes, você não tem a insulina sendo produzida pelo pâncreas, nós vamos conversar sobre isso. Enfim, galera, quando eu tenho uma possibilidade de escassez de carboidrato, né, de glicose dentro da célula para gerar energia, para gerar ATP, a célula começa a metabolizar ácido graxo. E um dos produtos desses ácidos graxos que são metabolizados são o que nós chamamos de corpos cetônicos, tá? Um
exemplo que eu estou dando para você. Então, os corpos cetônicos, por exemplo, pode ser encontrado na urina, né, de uma pessoa que tem aí diabetes tipo 1, que não esteja controlado, ou quem fez um exercício físico muito grande, enfim, nós podemos identificar através de um teste, né? É um teste de fita que você está vendo aí, além de glicose, proteínas, é possível eu identificar uma cetona, por exemplo, tá? Que seria uma substância assim, ó, carbono, a carbonila, CH3, tá? A propanona ou acetona é uma substância, é um corpo cetônico, além de outros aí importantes, tá certo? Então, algo interessante para a gente avaliar, né? Então, uma cetoacidose diabética, nós temos a produção, por exemplo, de algumas substâncias aí, por essa deficiência aí no metabolismo, ok? Então, a cetona, pô, olhou para uma substância, tem o C-O, esse carbono cercado de carbonos, né, a carbonila cercado de carbonos, a gente tem que pensar em cetona, é uma função muito, muito importante que nós precisamos conhecer. Galerinha, outra que apareceu aqui agora, perceba que ela também, né, tem a carbonila, só que a carbonila agora, ela está com hidrogênio ligado ao carbono, e não mais um outro carbono, né? Então você está diante de uma função orgânica que se chama o quê? Muito bem, um aldeído. Perceba que um aldeído é muito parecido com uma cetona. Não é óbvio exatamente igual, mas até que quando a gente estuda a isomeria, nós percebemos que aldeídos e cetonas de mesmo número de carbono são isômeros, de tão parecidos que eles são, né? Nós vamos relembrar isso aí também, a isomeria, que é super importante. Galera, e um aldeído? Poxa, onde que eu posso achar? Olha só essa substância que apareceu aí para você, que é super importante, nós até acabamos de falar um pouquinho sobre ela, que é a glicose, um carboidrato monossacarídeo que nós estudaremos aqui em um módulo desse curso, tá? Essa substância, que é a glicose, em solução aquosa você vai perceber que ela assume essa forma cíclica, algo até interessante, porque muitas vezes a gente está acostumado a desenhar a glicose, né, de uma forma aberta, né, uma forma linear, mas esquece que quando nós colocamos a glicose em uma solução, como o sangue é uma solução, né, nós temos aí, na verdade, o sangue é uma mistura, é um coloide, né, mas eu tenho aí uma mistura de glicose com água, por exemplo, que é só ter a glicose e a água, eu consigo ter essa estrutura cíclica, uma das estruturas cíclicas da glicose, tá? E aqui, galera, eu quero chamar a atenção para alguns grupos que você já estudou aqui nessa aula, para você reconhecer. Por exemplo, ó, isso aqui, vamos mudar a cor aqui, para ficar legal, ó. Esse OH que você está vendo aqui é um álcool, né? Então perceba que na glicose tem álcool. Na verdade, os carboidratos são poliálcoois, aldeídos ou poliálcoois cetonas. Nesse caso aqui tem que tomar cuidado, gente, ó. Olha só, aqui eu tenho essas situações que são álcoois, tá? E aqui, galera, eu tenho a ciclização, que perceba que você não percebe o aldeído, porque aconteceu uma ciclização. Mas se eu fosse desenhar para você essa molécula de glicose, eu ia fazer assim, ó, aberta, para você entender melhor, ó. Eu ia desenhar aqui para você 6 átomos de carbono, né? Ia desenhar para você um aldeído, vou fazer de cá para, né, um aldeído, ok? E aqui eu ia colocar as hidroxilas, tá? Ó, colocar as hidroxilas. E depois, galera, preencher com os hidrogênios, né? Aqui falta um hidrogênio, aqui falta um hidrogênio, aqui falta um hidrogênio, aqui falta um hidrogênio, e aqui falta 2 hidrogênios, né? Quando a glicose, ela cicliza, ela perde o aldeído, porque eu tenho aqui a formação do que nós chamamos de M-acetal, tá? De que você não precisa se preocupar. Então, você tem a reação do grupo aldeído, né? Que está localizado aqui, ó, na pontinha, com um dos carbonos, ou carbono, pode ser o carbono 4 ou o carbono 5, eu tenho essa reação para formar
uma substância cíclica e nós iremos aprender isso, falar disso, tá? Então aqui, ó, na substância cíclica, na cadeia cíclica, na estrutura cíclica da glicose, eu não percebo esse aldeído, mas na estrutura aberta eu percebo esse aldeído, tá? Aqui aconteceu uma ciclização, tá? Então esse aldeído, ele reagiu com a hidroxila de um álcool para formar essa substância cíclica, nós vamos falar um pouquinho disso aí mais para frente. O importante é você bater o olho e reconhecer estruturas, tá? Aqui, ó, esse oxigênio aqui, ó, tem que tomar cuidado, é um éter, né? O oxigênio cercado de carbonos, nós vamos falar também sobre isso, ok? Outra função orgânica muito, muito importante para você são os fenóis, tá? Fenol vai aparecer também, galera, a todo momento. Fenol é quando eu tenho uma hidroxila ligado a um radical arila. O que é um radical arila? É um radical que vem de um aromático, tá? Tá aqui um exemplo do fenol mais comum que existe, né? Que é o hidroxibenzeno, também chamado de fenol comum. E aí, eu posso encontrar os fenóis em alguma substância? Poxa, aí, ó, coloquei para você a substância chamada de dopamina, também super importante, um neurotransmissor importante aí no nosso organismo, e perceba que eu tenho aqui, ó, fenóis, né? Hidroxilas ligado ao anel aromático. Então, os fenóis, com certeza, é uma função orgânica importantíssima para você fazer a prova da ciência da natureza, a prova do Enem. E preste atenção, que às vezes o cara só te fala assim, ó, a dopamina é um neurotransmissor assim, assim, assado. Pô, qual é o grupo funcional presente na dopamina? Você vai ter aí fenol, e aqui também, nós não estudamos aqui ainda, teria uma amina, e já já eu vou te falar dessa função orgânica, ok? Turminha, aqui apareceu. Aí você tem uma amina. O que é uma amina? Amina é quando eu tenho um NH2, né? Amina é uma substância orgânica que tem nitrogênio, ou seja, uma substância orgânica, um grupo orgânico nitrogenado, uma função orgânica nitrogenada. Ela é conhecida na química orgânica como uma base orgânica, né? Então, uma solução de uma amina apresenta um pH acima de 7, né? É uma substância básica, alcalina. Então, aqui você tem um carbono, né? Um radical orgânico ligado ao NH2, tá? Então, você tem aí, no caso, uma amina. Lembrando que a amina, sempre o NH2 está ligado a um carbono saturado. Isso também é muito importante, porque vai aparecer outras funções que podem te confundir, tudo certo? Aí, galera, a serotonina, né? O neurotransmissor aí da felicidade. Quando você está com uma serotonina regulada, você fica mais feliz, você fica mais ativo. Quando você está com a serotonina baixa, você já tem um certo cansaço, um desânimo, né? Está aí uma substância que tem tudo a ver com a relação do nosso organismo com a depressão, por exemplo, né? Muitos antidepressivos fazem com que o nível de serotonina no seu organismo aumente. Nós vamos falar disso aí também. Exemplo, fluoxetina, sertralina, enfim. Então tá aí a serotonina. Nós temos aqui algumas funções orgânicas, vamos ver? Pô, a função orgânica que nós estamos estudando está aqui, ó. Poxa, uma amina aqui, aqui também tem uma amina, né? Então tá tranquilo. Aqui você tem, galera, um fenol, que nós já estudamos. Ó. Então, reconhecer as funções orgânicas é muito, 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 muito importante, ok? Além das aminas, tem que tomar cuidado, porque existe também uma substância muito parecida, um grupo de substância muito parecida, que são as amidas, que nós vamos falar já já. Mas olha só, dentro desse grupo de substâncias, já vai começar a aparecer oxigênios, né? Então, nesse caso aqui, você tem o ácido carboxílico. Cara, o ácido carboxílico, os ácidos carboxílicos, são substâncias que apresentam a carbonila, que é o C-O, e, galera, aqui, ó, a hidroxila. Então, se eu junto a carbonila com a hidroxila, eu tenho a carboxila, tá? Então, aqui um exemplo clássico que nós vamos estudar bastante são os aminoácidos, né? Aqui estou representando para você o aminoácido chamado alanina. Mas o que é um aminoácido? Pô, é uma substância que tem o grupo ácido carboxílico e também o grupamento amina. Por isso que é um aminoácido, ok? Iremos estudar essa situação também. Então, é importante você reconhecer
essa função orgânica. Tá aí, galera, uma situação, um grupo funcional que é os ésteres. Perceba que eu tenho muito parecido com ácido carboxílico, tá? Só que no lugar do hidrogênio aqui, ó, eu não tenho hidrogênio, eu tenho um grupo ou um radical orgânico, ou seja, eu tenho carbono, né? Então você tem o C-O cercado de carbonos, ok? Isso são os ésteres. Galera, o éster, eu estou te dando um exemplo aqui do AS, né, que é o ácido acetil salicílico, né? Que é um exemplo bem bacana, é um medicamento antitérmico, um analgésico, mas eu poderia te dar outros exemplos. Existem muitos lipídios, né, que nós temos aí dentro do nosso organismo, por conta de alimentação principalmente, que são ésteres, tá? Só que são ésteres grandes, ésteres que nós chamamos de ácido graxo, né? Ésteres de ácidos graxos, enfim, ou seja, ésteres que vêm de um ácido graxo através de uma reação de um ácido graxo e um álcool, tá? Nós vamos falar sobre isso, tá? Então aqui está aí uma substância que tem, além de o éster, ó, o C-O e o carbono, eu tenho aqui, né, outras situações como oxigênio, aqui tem hidrogênio, né, que não precisa ser colocado hidrogênio numa fórmula assim, então a gente vai ter que aprender a localizar todos esses elementos, ok? E galera, e aqui, por último, uma situação super importante, que são as amidas, tá? Então cuidado, tem as aminas e tem as amidas, ok? As amidas, galera, além do C-O, ligado ao C-O, eu tenho o nitrogênio, né? Então o nitrogênio está ligado a um carbono que está fazendo uma dupla com o oxigênio. Eu posso dizer que as amidas são derivadas dos ácidos carboxílicos. Por enquanto é você bater o olho e saber reconhecer que essa substância faz parte do grupo das amidas, tá? Um exemplo muito interessante aqui é que, poxa, quando eu falo de amida, né, eu tenho uma união de vários aminoácidos, um exemplo que eu estou te dando, para formar uma proteína. Toda proteína tem um grupo amídico, tá? Tanto é que a ligação que você chama de ligação peptídica lá na biologia, você pode também chamar de ligação amídica, tá? Então estou representando aqui uma proteína super importante, né? Que é a hemoglobina, formada aí por 4 cadeias de globina, nós vamos falar sobre isso depois. Então toda proteína tem, no caso, função do tipo amida, porque as proteínas é formada pela união de aminoácidos. Mais importante aqui, galera, no primeiro passo, é você reconhecer as funções orgânicas. Tudo certinho? Volta aqui para mim, olha só. Turminha, veja bem, você reconhecendo essas funções orgânicas, você vai conseguir fazer muitas questões de ciência da natureza, né, dentro do Enem, tá? Então, se você gostou, galera, se você quer mais vídeos como esse, relacionando a química, a biologia, ou seja, a química médica, não esqueça de curtir, não esqueça de ativar aí o sininho para você receber mais vídeos desse curso bacana que a gente vai fazer aqui de química médica para o ensino médio, ok? Abraço, acompanha aí!